A astronomia é uma coisa fascinante. Quanto mais você aprende sobre o universo, mais percebe que há para saber. As descobertas geralmente levantam mais perguntas do que respostas. Mas os grandes segredos do espaço sideral não estão todos escondidos em buracos negros e galáxias distantes. Alguns deles estão muito mais próximos da Terra do que você pode imaginar. Das dunas de gelo de Plutão à lua luminosa de Júpiter, o sistema solar é o lar de todos os tipos de fenômenos elusivos e alucinantes. Esta lista examina os 10 maiores segredos do sistema solar que os cientistas estão trabalhando para desvendar. Mas antes de começarmos a desvendar esta lista, peço para que dê seu like e se inscreva no canal. Uma curiosidade nova para você toda semana. Agora vamos começar. 10. Coisas estranhas habitam nas nuvens de Vênus. Os céus de Vênus estão repletos de coisas estranhas e evasivas. Os cientistas dizem que podemos aprender muito com as nuvens que invadem nosso planeta vizinho. Os astrônomos acham que Vênus já foi muito parecido com a Terra. Sua superfície estava coberta por grandes lagos e oceanos. Mas os gases tóxicos e o aquecimento ambiental queimaram o planeta, transformando os pântanos de Vênus nas paisagens áridas que vemos hoje. Mas talvez, os cientistas se perguntam, se já houve vida no planeta próximo. E, em caso afirmativo, precisam responder se essa vida poderia ter sobrevivido ascendendo as nuvens. Cerca de 50 quilômetros acima da superfície de Vênus, disse que a temperatura e a pressão se assemelham mais da Terra. O empresário Peter Beck é obcecado por Vênus. Em 2023, sua empresa Rocket Lab planeja enviar um robô para procurar nas nuvens de Vênus por sinais de vida extraterrestre. A empresa de naves espaciais da Califórnia espera encontrar seres vivos flutuando quilômetros acima do solo árido. Vamos aprender muito no caminho até lá, e vamos tentar descobrir o que há nessa zona atmosférica, explicou Beck. E quem sabe? Você pode tirar a sorte grande. 9. Furacão espacial que paira sobre a Terra. Em 2014, os cientistas notaram um estranho vórtice girando bem acima do Polo Norte. A espiral incomum de luz auroral mede mais de 960 km de largura, deslumbrando os céus por 8 horas antes de desaparecer na noite. Mas, até recentemente, os pesquisadores lutavam para explicar o que era o gigantesco pedaço de luz e por que estava lá. Agora, os físicos da Universidade de Shandong na China conseguiram lançar alguma luz sobre a situação. Usando dados de satélite coletados durante a Guerra Fria, King Zhan explicou que o misterioso furacão espacial era uma grande espiral de gás eletricamente carregado. Redemoinhos celestiais como visto em 2014 são criados por chuvas de elétrons ejetados do Sol. As partículas minúsculas caem em cascata através do campo magnético da Terra, colidindo com átomos de gás na atmosfera superior e liberando flashes de luz brilhantes. Zhan e sua equipe avaliam que furacões espaciais podem ter ocorrido antes de 2014, mas esta é a primeira vez que os cientistas identificam um. 8. Metano indica vida em Marte. Sempre questionamos se existe vida em Marte. David Bowie cantou a famosa canção sobre a perspectiva de alienígenas morando no planeta vermelho. Agora, temos evidências de que pode haver criaturas lá em cima. Os astrônomos detectaram metano em Marte várias vezes. A presença do gás levou alguns cientistas a espetar vermelho. Na Terra, os organismos vivos são os produtores mais comuns de metano. Se disse que poderia ser o caso em outros planetas também. Cada vez que novos cientistas encontram novas evidências de metano marciano, eles chegam um passo mais perto de descobrir se algo vive em nosso planeta vizinho. Em 2019, o veículo Curiosity da NASA descobriu uma onda de gás metano na atmosfera de Marte. O pico recorde foi detectado dentro de Galé, uma cratera de 154 km de largura que o rover está explorando desde que pousou em 2012. Esta não é a primeira vez que o Curiosity encontra picos de metano. O rover de exploração detectou gás 2 vezes em 2013, 14, mas foram significativamente menores do que as medições mais recentes. A descoberta notável sugere vida extraterrestre, mas não é uma prova definitiva da existência de micróbios marcianos. O metano também é produzido por meio de processos geológicos, como certos minerais rochosos que reagem com a água. Os astrônomos precisam reunir mais evidências antes de identificar a fonte do gás. 7. Dunas de gelo avistadas em Plutão. A superfície a Plutão é um lugar estranho e misterioso. Os cientistas costumavam acreditar que o planeta não era sem alma e estéril. Eles calcularam que a atmosfera estava longe de ser espessa o suficiente para que as características dinâmicas se formassem. No entanto, imagens recentes da missão New Horizons da NASA provaram o contrário. As fotografias revelam que Plutão está repleto de curiosidades geográficas fascinantes. Dunas de metano congelado fluem pelas planícies do Sputnik e Planitia. Uma vasta cadeia de montanhas de água gelada se estende ao lado deles, cada uma se projetando cerca de 5 km de altura. Os montes são formados por minúsculos cristais de metano, mais ou menos do mesmo tamanho que um grão de areia, que foram levantados pelos ventos glaciais das montanhas próximas. Acredita-se que as dunas também contenham cristais de nitrogênio congelados. Plutão é a última adição a uma lista crescente de corpos celestes nos quais os astrônomos avistaram dunas, que inclui Vênus, Titã e o cometa 67P. 6. Um zumbido misterioso detectado em Marte.
Quando a NASA lançou sua sonda InSight para estudar Marte em 2018, ninguém esperava que ela encontrasse o planeta zumbindo. Mas foi exatamente isso que a espaçonave detectou. De acordo com as leituras do InSight, o planeta vermelho está emitindo um zumbido interminável pontuado por terremotos. E ninguém consegue descobrir por quê. A nave está equipada com um sismômetro de alta precisão e uma série de detectores. Os pesquisadores dizem que os dados do InSight já revelaram uma enorme quantidade sobre a estrutura e o campo magnético do planeta. Desde que pousou, a sonda registrou mais de 450 casos de atividade sísmica, ou, como alguns especialistas o chamam, masquaques. Ao contrário da Terra, Marte não tem placas tectônicas, o que significa que os cientistas ainda estão tentando descobrir exatamente como são os terremotos causados. Mas a mais surpreendente das descobertas do InSight é o misterioso zumbido marciano. O sinal sísmico vibra em 2,4 Hz e parece ficar mais alto quando o planeta treme. Os pesquisadores não têm certeza sobre as origens da pulsação inesperada, embora tenham excluído o vento. 5. Chuva de metano na maior lua de Saturno. Titã, a maior das luas de Saturno, tem vários padrões climáticos incomuns. Além da Terra, é o único corpo conhecido no sistema solar onde a chuva líquida cai sobre uma superfície sólida. No entanto, ao contrário da Terra, a chuva em Titã é rara. De acordo com o orbitador Cassini da NASA, há áreas de Titã que só recebem chuvas cerca de uma vez a cada 1000 anos, e em vez de água, chove metano. Pode não chover com frequência em Titã, mas quando chega, jorra. Metros de chuva podem cair em cascata em um chuveiro. Este golpe severo marca canais profundos de rios na superfície da Lua. Os astrônomos descobriram até vastos lagos e mares de metano líquido. Um dos mistérios que intrigam os cientistas é a falta de cobertura de nuvens ao redor do Polo Norte. Durante um estudo dos raios solares na Lua, os cientistas observaram recentemente a chuva durante o verão de Titã pela primeira vez. No entanto, eles ficaram perplexos por não terem visto nenhuma nuvem. Resolver esse enigma poderia expandir nossa compreensão dos padrões climáticos em geral. Mas, por enquanto, permanece desconhecido. 4. Europa. A lua gelada de Júpiter pode brilhar no escuro. Um novo estudo sugere que Júpiter pode brilhar no escuro. Os pesquisadores avaliam que Europa poderia emitir um brilho esverdeado causado pela intensa radiação do campo magnético de Júpiter. A Europa é conhecida por ser revestida por uma espessa camada de gelo. A Lua congelada enfrenta uma barragem interminável de elétrons. Quando as partículas carregadas batem na superfície gelada de Europa, elas transferem parte de sua energia para as moléculas no gelo. As moléculas energizadas então liberam essa energia como luz, que os cientistas dizem que pode dar à Lua um brilho assustador. 3. Massa estranha que se esconde sob a superfície da Lua. Abaixo da maior cratera do Sistema Solar está um pedaço gigante de metal e ninguém tem certeza do que está fazendo lá. Acredita-se que a massa indescritível tenha cerca de 5 vezes o tamanho da ilha do Havaí, aninhada sob a bacia do Polo Sul Aitken no lado oposto da Lua. A cratera tem forma ovalada, tem mais de 1.900 km de largura e muitos quilômetros de profundidade. Os astrônomos acham que foi criado há 4 bilhões de anos. Mas a própria massa está a centenas de quilômetros de profundidade. Os cientistas descobriram a anomalia do metal durante um estudo da superfície da Lua e do campo gravitacional. Os cientistas estão ansiosos para descobrir as origens deste intrigante caroço subterrâneo. Uma teoria afirma que pode ter vindo do asteroide que explodiu a cratera na superfície da Lua. O núcleo de um meteorito é geralmente feito de liga de ferro-níquel. Simulações de computador mostraram que este núcleo metálico pode ter se alojado no manto da Lua. Outra sugestão é que a massa esteja relacionada a oceanos de magma líquido se resfriando e se solidificando. 2. O mistério da ferrugem na Lua. Como você certamente sabe, o ferro começa a enferrujar após longos períodos em torno do oxigênio e da água. Então você pode imaginar a surpresa quando os astrônomos descobriram ferrugem na Lua. Usando dados da missão Chandrayaan-1 da Índia, o pesquisador havaiano Shuai Lee mostrou sinais claros de óxido de ferro ou, como é mais conhecido, ferrugem na superfície lunar. No início, os cientistas ficaram perplexos com as descobertas de Lee, pois não entendiam como a ferrugem se forma em um lugar sem oxigênio. Além disso, os ventos solares sujeitam a Lua a um ataque violento de átomos de hidrogênio. O hidrogênio é conhecido por doar seus elétrons, tornando ainda mais difícil a oxidação do ferro. A ferrugem na Lua deveria ser impossível, mas as evidências eram indiscutíveis. Então veio a descoberta. Os astrônomos descobriram que a resposta está na forma do campo magnético da Terra. A Terra também é constantemente açoitada por ventos solares, que esmagam e distorcem o campo magnético do planeta. Isso faz com que a parte do campo mais distante do Sol se estique para trás, como uma cauda. Esta cauda magnética se estende por 385 mil quilômetros no espaço. Durante sua órbita da Terra, a Lua mergulha brevemente dentro da cauda magnética. Nesse ponto, a Terra protege a Lua de seu bombardeio usual de hidrogênio. O campo magnético também deposita pequenas quantidades de oxigênio na superfície da Lua. Por um momento, as condições são adequadas para a formação de ferrugem. 1. Oumuamua.
O primeiro visitante conhecido do Sistema Solar. 2017, uma estrutura gigante em forma de charuto se tornou o primeiro objeto interestelar conhecido a visitar o Sistema Solar. O estranho visitante deixou os cientistas coçando a cabeça enquanto ele voava em torno do Sol a 310 mil km/h. Os astrônomos sabem que o Oumuamua, cujo nome significa um mensageiro de longe chegando primeiro, em Havaí, acelerou para o Sistema Solar de algum outro lugar em espaço. Eles calculam que mede cerca de 800 metros de comprimento e 1/10 disso em largura. Eles preveem que o viajante cósmico deve rolar pela órbita do Sol por um tempo antes de disparar novamente. Além disso, pouco se sabe sobre o evasivo objeto errante. De acordo com a NASA, os cientistas não têm ideia real de como o Oumuamua se parece, de que é feito ou de onde veio. Atualmente, há uma série de telescópios ao redor do mundo e no espaço rastreando o misterioso visitante. Agora nos diga nos comentários se você conhecia algum destes segredos e qual mais te espantou. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e clicar no sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.